Assim, agradecidos que estamos e somos por mais um momento como esse, vamos elevando o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual que nos acompanha, pedindo força e luz para que possamos seguir firmes e fortes na nossa caminhada, na nossa luta, mas que possamos, acima de tudo, desenvolver essa força e essa luz dentro de nós, que possamos ser os artífices dessas forças, os agentes dessa força e dessa luz, que possamos agir de maneira a produzir essa luz dentro de nós, através dos nossos bons pensamentos, das nossas boas ações, dos nossos bons atos, das nossas boas condutas. Que possamos gerar o bem, gerar o amor e geri-lo também, dentro da medida do possível. E assim, agradecidos que estamos e somos, vamos dar início a este Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus, assim será. Então vamos começar o nosso Evangelho de hoje, fazendo o nosso livro de preparo. Estamos usando o livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Vamos lá no Suportemos, a lição 55, capítulo 55, ou item 55. Suportemos. Tenha a paciência a sua obra perfeita. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Detém-se um minuto no turvelino das preocupações costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida, através dos 1000 modos. Muita gente, talvez, entefitando na ternura do recém-nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrestre. Mas Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devotamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo. Entendidos de psicologia, em te anotando a intempestividade infantil, provavelmente desconfiaram da tua possibilidade de alfabetização. Mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados que te abriram novos horizontes no campo da educação. E a paciência do Senhor, cada dia, permite, generosa, que tales plantas inermes, que as senhoreis do suor e do sangue dos animais, que te apropries das forças da natureza e que te valhas indiscriminadamente do concurso dos semelhantes, para que te alimentes e mediques, restaures e instruas. Lembra-te dessa paciência perfeita, que te beneficia e cultiva a paciência para com os outros. O companheiro cuja aspereza te ofende e o aprendiz cuja incipiência te irrita são irmãos que te rogam cooperação e entendimento. E quantos te caluniem ou apedrejem são doentes que te pedem simpatia e consolo. Mas, para que colabores e compreendas, harmonizes e reconfortes, é necessário que a tolerância construtiva te alente os passos. À frente dos óbices de todo gênero, guarda a paciência que ajuda, e diante dos ataques de toda ordem, cultiva a paciência que esquece. Escuda-te, pois, na paciência para com todos, sem jamais te esquecer que a alegria dos homens é a paciência de Deus. Muito importante essa mensagem, principalmente agora o final, que ele fala muito sobre essa questão da paciência, né? De como nós devemos ter paciência. E aqui o início nos falando que Deus, que é o Criador do universo, enfim, que tudo criou, ele nos permite as condições para que nós possamos passar pelas dificuldades, pelas imperfeições,
Então ele nos possibilita essas ferramentas. Só que nós precisamos fazer a nossa parte, o nosso trabalho, né? Não é assim, ai, Deus vai lá e faz por mim, ou faz tudo. Não. Ele nos dá as condições, ele nos dá a ferramenta, mas quem tem que fazer somos nós. E aí cabe sim a nosso questionamento, o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso estudo, a nossa dedicação para com isso, para que a gente possa realmente desenvolver. Então acreditar, né, ter fé, eu acho que eu vejo assim, essa mensagem falando muito sobre ter fé, uma fé no divino, uma fé nessa paciência divina, nesse tempo. Eu não gosto muito da ideia de tempo de Deus, mas a gente pode pensar nisso também. E também nessa providência, porque nós não estamos desamparados. Deus, que é o nosso Criador, que criou a todos nós simples, que nos individualizou simples e ignorantes, né? Ou que nós fizemos por conta de nossa evolução, enfim, isso aí não cabe discussão agora, mas é importante a gente pensar que cabe sim a gente questionar e ver de que forma é que a gente pode desenvolver isso, ou fazer isso, ou elaborar isso na nossa vida, né? A gente está aqui num mundo de provas e expiações, vivenciando uma série de experiências boas, experiências ruins, independente da experiência que a gente esteja vivendo. Mas a gente tem a ajuda de Deus. Deus, que é o Criador do Universo, está conosco. Ele confia em nós, ele confia na nossa capacidade de evolução, de crescimento, de desenvolvimento, de prática no bem, no amor, na caridade. Então que a gente possa seguir nesse caminho do amor, nessa prática do amor, nessa prática do bem, da caridade para com os semelhantes. E confiar na providência divina, confiar em Deus, para que a gente dê continuidade aos nossos trabalhos, aos nossos projetos, enfim, aquilo que for necessário para todos nós, né? É isso. Acredito que não tenha mais nada a esse respeito. Isso aqui acho que é outra coisa. Vamos lá. Pessoal, estamos aqui, ó, voltando ao nosso evangelho, nossa base. Estamos no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Missão do homem inteligente na Terra. Já estamos aí na última parte, item 13. Vamos encerrar já o evangelho hoje, comentar, e aí na próxima vez que fizermos o evangelho, estaremos já no 8. Tá, então aqui, capítulo 7. Vamos encerrar o capítulo 7, missão do homem inteligente na Terra, item 13. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas supondo que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo, e não tendes nenhum direito para com isso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não mostra que ele deve cavar? E que direis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que foi dada para roçar no terreno? Tem ele o direito
ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades, e, entretanto, não lhe faltam lições para diverti-lo de que uma poderosa mão lhe pode retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, em Bordeaux, 1862. Muito boa essa mensagem, porque nos coloca diante de nós mesmos, como todas as mensagens, se nós tivermos a abnegação, se nós tivermos o entendimento, né, a abertura para entender que estamos aqui para melhorar, para evoluir, para crescer. E aí ele nos coloca que eventualmente, e aí é claro que a gente pode partir para o autoconhecimento, cada um de nós está com uma ferramenta, cada um de nós tem uma posição, uma possibilidade, né, de trabalho, de vida. E o que a gente está fazendo com essa posição, com essa possibilidade? Porque, logicamente, que a gente pode trabalhar para ganhar dinheiro, materialmente, a gente precisa, porque a gente está num mundo, digamos, capitalista, né? Uma sociedade capitalista, né? Então a gente tem sim que ganhar dinheiro para poder sobreviver, mas a gente também tem a obrigação de fazer o bem. Será que a gente está usando os nossos talentos de modo a multiplicá-lo, como diz a parábola, ou a gente está enterrando o nosso talento? Né? Esse é o grande convite que o Ferdinando, esse espírito protetor, nos traz, para ver se a gente realmente está aproveitando, porque usar o talento, o que é usar o talento? É fazer o bem, é praticar, trabalhar no bem, né? Fazer o trabalho no bem, que a gente possa trabalhar no bem. E não se orgulhar, não se envaidecer. Porque se nós, por acaso, né, temos essa condição, essa situação de estarmos, digamos, entre aspas, com um talento, primeiro que a gente tem que entender que essa vida, essa vida, assim, essa encarnação que nós temos, ela é temporária. Em algum momento a gente vai desencarnar e não vai ter mais esse talento, ou a gente pode tê-lo, mas de forma latente, escondida, né, guardada. E também a gente tem que entender que as outras pessoas, elas também têm talentos e que também são importantes para todos, e que elas também devem trabalhar esses talentos de forma a fazer o bem. Mas eu acredito que, e aqui é uma posição minha, nós não gostamos quando o outro também fique exacerbando o seu talento, ou falando muito sobre o seu talento. Isso nos deixa até meio assim, nossa, fulano ou fulana tá falando, tá, entendi, tudo bem, tá. Até meio às vezes sem paciência com essa situação. Então imagine se nós o fizermos para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante. Certamente também veremos essas torcidas de cabeça, essas impaciências, como foi trabalhado inclusive, e olha que interessante, né? No livro de preparo, porque nada é por acaso, foi trabalhado justamente essa questão da paciência para que agora a gente pudesse chegar nesta mensagem do Evangelho e também trabalhar. Então, entender isso, né? Entender a nossa relação com o outro, entender como é que nós nos colocamos em relação ao outro, como é que o outro se coloca em relação a nós, se nós estamos tendo amor para com o próximo, independente de qual seja a condição, né? Então, nos cabe sim esse questionamento, essa reflexão em cima deste evangelho, tá? Pai de amor e bondade, Mestre Jesus,
equipe espiritual que nos acompanha, gratos estamos por este Evangelho. E dessa forma pedimos à equipe que nos acompanha que realize a fluidificação das águas. As águas da caixa d'água, da tubulação, da cozinha, da sala, das bolsas, dos nossos corpos, porque sabemos que 70% do nosso corpo é formado por água. As águas do banheiro, das nossas bolsas. Todas essas águas nesse instante estão sendo limpas, higienizadas, fluidificadas, e elas recebem o lenitivo, o emplastro, o remédio, para a melhoria do nosso corpo físico e espiritual, que ao termos contato com essas águas, ao ingerirmos, cheirarmos, tocarmos, possamos sentir a cura, a melhoria, o aproveitamento, possamos sentir a paz, o amor, se for de nosso merecimento. E assim, ainda com o pensamento elevado, vamos doar um pouco das energias que recebemos neste Evangelho em forma de vibração, vibrando por todos os nossos irmãos que sofrem, pelos que pedem ajuda. Vamos vibrando por aqueles que infelizmente ainda comprazem em fazer o mal, que passem a praticar o bem, a paz, o amor. Vibremos por toda a equipe hospitalar, por todos os profissionais de saúde, educação, para que sigam firmes em seus propósitos. Viveremos por aqueles irmãos que sofrem do corpo ou do espírito. Viveremos pelos desesperados, por aqueles que tentam abreviar a vida, que reflitam sobre tal ato. Viveremos pelos nossos irmãos encarcerados, para que pensem sobre suas ações e que retornem à sociedade melhor do que quando ali deixaram. Vibremos por todos aqueles nossos irmãos que estão encarnados com tarefas definidas, que sigam seus propósitos do bem. Vibramos também por todas as casas de oração, casas de trabalho no bem, que sigam firmes em seus propósitos. Vamos vibrando assim, mandando uma energia para que a equipe espiritual direcione onde se fizer necessário, e pedimos permissão para que humildemente possamos vibrar pelos nossos parentes, amigos, familiares e por nós mesmos, para que estejamos firmes nos nossos propósitos e nessa nossa encarnação. E agradecidos que estamos, mais uma vez elevamos o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, a toda a equipe espiritual. Agradecemos por aqui estarmos realizando este Evangelho, que possamos estar aqui quantas vezes for necessárias, para que sigamos o caminho da paz e do amor. Fique conosco, não só por hoje, mas sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.